deixa nervosa? O que é que me deixa nervosa? Quase nada. Quase nada? Azulzinha, né? É uma coisa boa. Azulzinha, né? Azulzinha. O que é que me deixa nervosa? A gente precisa identificar que isso é gatilho. Quando a gente identifica os gatilhos, a gente fica de olho nele. Eles não nos sabotam. A gente controla ele. Então, o que é que me deixa nervosa? Ok? O que é que me incomoda? O que me incomoda? Então, a gente precisa identificar o que me incomoda. Então, quando eu passei a identificar isso, eu já fico de olho em mim. Então, por exemplo, se você marcar comigo 13 horas eu vou estar com você. Mas eu tenho que me trabalhar, porque a outra pessoa pode atrasar. E a questão é a minha reação. Então eu preciso me trabalhar para saber que a outra pessoa não tem a mesma velocidade que eu, que a outra pessoa não é Rosilene e que a outra pessoa pode ser azul e verde. Então eu é que tenho que desenvolver gatilhos em mim para que eu possa estar bem diante daquela situação. Não é o outro, sou eu. Ok? Sou eu. Então eu tenho que ficar eu mesma, eu fico de olho em mim o tempo todo. Certo? Porque eu já identifiquei vários gatilhos que me desestabilizam. Isso é com todos nós, gente. Entendeu? Todos nós temos alguma coisa que desestabiliza a gente. E a gente precisa identificar. Certo? O que me desequilibra. Então, quando a gente entende isso, a gente já fica ligada. O que é que me desequilibra? E aí a gente vai se trabalhando aqui, ó, a mente e a cabeça. Forma de pensar. Por isso que Romanos fala para a gente transformar a nossa mente. A gente precisa transformar a mente, adquirir a mente de Cristo. Porque se a gente pensar com a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, a gente não vai se sabotar. Né? Então a gente não vai cair em tanta pegadinha. Então, nessa situação, como é que Cristo agiria? Rose, isso não é fácil. Realmente não é fácil, mas por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui e por isso que a gente está no processo. Há quantos anos a gente se conhece e há quantos anos Deus está trabalhando na vida da gente. Não é? Tem pessoas aqui que a gente se conhece há mais de 15 anos, não é isso? É verdade. Agora, dê uma olhada para trás se nós somos as mesmas. Nós não somos as mesmas. Então, todas nós aqui passamos por um processo de mudança. Todas nós. Entendeu? Então, assim, como é que eu era há tantos anos atrás, como é que eu estou hoje? Então, você está num processo de transformação. E hoje é mais um degrau. Ok? Quais são os meus medos? Então, a gente precisa identificar os medos. Porque os medos paralisam. Os medos me impedem de avançar. Os medos me impedem de acreditar no que Deus tem para mim. Os medos me impedem de exercer fé. Os medos me impedem de um bocado de coisa. Às vezes a gente fica criticando Pedro, porque Pedro era impulsivo, era afoito, mas pelo menos não tá com medo, né? Mas ele não era medroso. Pois é. Ô, mestre, então deixa eu ir aí, mestre. Né? A gente ia? A gente ia botar o pé fora do barco? Eu ia pensar em não. Não é isso? A gente ia botar o pé fora do barco? Na hora de ser crucificado, não, me crucifique de cabeça para baixo. Então, às vezes, a gente começa a falar que, porque Pedro era inconstante, porque Pedro não sei o quê. Mas, vem cá, a gente faria o que Pedro fez? Né? Então, quais são os nossos medos? A gente aceita desafios? A gente aceita correr risco? Há muito custo. Há muito custo, né? Então, a gente precisa estar avaliando isso, porque na Bíblia está cheio de desafios. Esther, ela enfrentou um desafio. Primeiro ela disse, não vou nada, vou morrer. Mas quando Mardoqueu disse para ela o propósito porque ela estava ali, ela disse, epa, agora a coisa mudou de figura, eu tenho que ir. Então a gente precisa conhecer o propósito. Então, hoje a gente está falando de autoconhecimento, está falando de temperamento que faz parte de autoconhecimento, mas saber o propósito faz parte do autoconhecimento. Então qual é o meu propósito? Quando eu sei o meu propósito, eu trabalho os medos, eu vou exercer fé, eu vou enfrentar desafios, eu vou correr risco. Porque, gente, quando a gente exerce fé, corre risco. A única garantia que a gente tem é Deus. Só. A gente só tem essa garantia, não tem mais nenhuma. Sim ou não?
É como o pastor fala, né? A gente não tem nenhuma garantia, Não. a gente só tem as possibilidades. Exatamente. A gente só sabe que ele tá com a gente. Né? O resto a gente não sabe. Ok? Então, temperamento não é destino. A gente pode trabalhar o temperamento, gente. Não é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Ele vai estar ali, mas a gente controla ele. Não é ele que nos controla mais. Agora a coisa muda de figura. Ah, eu sou assim e pronto, quem quiser que me aceite. Não é assim que funciona. Então, a gente pode melhorar esse temperamento. Ok? Então, a gente ali. Onde é que a gente se encaixa ali? Peguei o certinho. Que horror. Peguei o certinho. Aff. O fleumático, fleumático? Não, o fleumático é esse aí. Aí é melancólico. Melancólico. Você é fleumática? Você é fleumática? Eu acho que eu sou. E aí? Todos concordam? Você acertou, Edna? Eu acho que Acertou? Eu acho que eu Sou sou colérica. assim. Eu também. Mas Você eu tá errado? tinha uma chance de não ser, mas peguei Você a acha que eu vi? Fleumática? Quando eu Eu vi trago esse não, para você as gente, eu vou lá. características, você verifica se esse é influenciador ou predominante. Porque pode ter ele é influenciador. Pronto, tranquilo. Então, Rose, Certo. mas não podemos ter dois temperamentos. Ou podemos? Não, nós temos um predominante e um influenciador. Ah, tá. Então tem. predomina e o outro tem Porque influenciador. a gente vê, nosso pai e nossa mãe não tinham o mesmo temperamento. Então a gente herda um predominante e um influenciador. Por exemplo, o meu predominante. Aliás, os dois vieram até do meu pai. Porque, os dois do meu pai. Rapaz. Minha mãe era fleumática, né? E meu pai, colérico e sanguíneo. Aí eu tinha que herdar os dois, né, velho? Então, há muito tempo que eu venho trabalhando isso, porque o meu é colérico E e Benício? sanguíneo. Vai ser o quê? Aí, Tem por onde correr colérico. Agora que vocês já identificaram qual é o nome do grupo, de acordo, olha, vocês vão dar o nome do grupo de acordo com o temperamento, com a realidade do temperamento. Não é o que Deus vai fazer. Sim. De acordo com essa realidade, qual é o nome do grupo? Tranquilo. Tranquilo. chuva. Ah, tá. Qual é o nome? O nome, fazer um... Vocês vão, qual é o nome do grupo? Aqui é tranquilo. Grupo tranquilo. Aí afoito. Intrépido, tá bom? Intrépido. Intrépido. Ó, intrépido, afoito, tranquilo. A gente é pensativo? E aqui? Pode ser pensativo. Pode. Pensativo. Pensativo. Então a gente vai ver se acertou, tá bom? Ó, pensativo, tranquilo, afoito, intrépido. Vamos ver. Vamos começar com o colérico. Colérico vermelhinho. Colérico. Ó, E você, Daninha? ó, o lado Pode positivo. ficar arranhando essa bola aí. Ó, o lado positivo do colérico, ó. Gosta de desafios. Colérico. Gosta de desafios. Liderança. Ó, tem um perfil de liderança bem alto. Bem alto, viu, gente? Energia, tem muita energia. Oh, meu Deus, já não Pra para. dar a vender. Tá acabando já. Trabalha com planejamentos. Por quê? Porque o colérico, ele é estrategista. Ele é o homem de... Aqui, caso mulher, né? É a mulher de guerra. Então, é a mulher de guerra que ela se estrutura para ir para cima. Então, ela precisa se planejar para ir para cima, certo? Ela está preparada para o desafio, ok? Lida com situações de forma prática. Não é muito de bolodório, não. É o seguinte, é para fazer o quê? É isso aí, desse jeito. É assim mesmo. Entendeu? Não é muito de blá, 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 É, não. É para fazer o quê? Rose, Oi. pode interromper? Pode. Você falou que podia. Então, eu vou dizer uma coisa. Calma. Eu não aguento. É porque acabou. Calma, a gente tá no vermelho. Irmã, A gente... muito. Você é verde. Aqui é vermelho. Você é verde. Ok? Calma, Catinha. Determinação. Colérico é muito determinado. É tão determinado que pode passar por cima das pessoas. Ok?
Pode passar por cima das pessoas de tanta determinação. Certo? E obstinação. Ele é obstinado. Se ele vai chegar ali, ele vai chegar ali. Vai chegar. Ok? Não tem distração, sério. Ok? Confiança, ele tem uma confiança que vai conseguir, que vai realizar. Ele confia. E ele tem um poder de decisão. Ele tem um poder, ele decide. É pra direita ou pra esquerda? Vamos lá. É pra direita, pra esquerda. Ele decide. Ok? Vocês se identificaram? Com certeza. Ok? Eu praticamente. Agora vamos pro ponto de melhoria. Tá tudo lindo, né? Vocês estão achando tudo lindo? Lição de Tudo casa. se achando, ó. Tudo se achando, inclusive. Vou tirar a pastora Sorena. Eu tô vendo ali meu marido. Não é? Você descreveu ali tudo meu marido. É? Todinho. Agora eu não sei. Imagine dos coléricos. É, lá em casa, ele é aquilo ali tudo ali, ó. Gosta de desafio, liderança, confiança, obstinação. Bota uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Ó, aí é que tá. Vamos lá. Relação Só que eu não sou conjugal. assim, né? Então, porque não é o seu, não é só... aí Talvez é só, seja aí o só é influenciador. Talvez seja um influenciador. A gente vai ver. Oi? A questão desses temperamentos, não existe fases, não? Fases, sei lá, fases melancólicas, fases Não, você pode ter momentos. fleumáticas, Você tem momentos. coléricos. Claro que a gente tem momentos de tristeza, a gente tem momentos de estar down, certo? Mas aí, naquele momento que você está down, se o seu predominante é colérico, você diz, o que tá fazendo o quê? Aí levanta. Desse jeito. Entendeu? O melancólico já fica, né? O melancólico já fica. Ele fica, entra na caverna e fica lá. Caverna de Adulão. Elias. Não, o colérico faz, ele cai, chora, faz assim, eu vou. Entendeu? Já foi, exatamente. Já deu até aqui. Aí, no caso dela, que ele tem um colérico predominante e um influenciador, se os dois são melhorados, tem uma capacidade de conquista tremenda. Ninguém segura vocês. Se estiver com esse lado de cá melhorado, vocês conquistam o mundo. Então, isso é bom. Agora, se não for melhorado, o pau quebra. Já demais. Já passou. A prova foi grande, irmão. O deserto já acabou. Já tá do lado melhorado. Pelo amor de Jesus. Por causa desse lado aqui negativo, foram 5 anos de deserto. Mas melhorou, não foi? Muito. Pronto. É isso aí. Mas era aquilo tudo ali, ó, explosivo. Não era. A Michelle tá aqui de prova, não era explosivo, impaciente, intolerante, autossuficiente, humildade pouca, tudo aquilo ali. Pois é. Aí Tem que a ser gente- trabalhado. A gente vai pro ponto a ser melhorado. Então, os coléricos são explosivos. Então, vai trabalhar esse negócio para vir Não sou mais, graças a Deus, né? Foi trabalhar. Então, a ambição. A ambição. Quando aí... Olha, a ambição. Ligar? Ali, eu tá em cima da cadeira. Que caixa tava... É que falou em temperamento, esquentou, não foi? Esquentou. Não, Oi? Eu tô. com calor, eu tô com calor. Não, eu não tô não. É porque a gente tá, vocês estão fora da É. linha. É verdade. Então é o seguinte, a ambição. Deixa eu dar Só isso aí. Ó, a ambição, ela não é ruim, contanto que esteja equilibrada com o propósito. Exato. Se não E- tiver é, nenhuma se- ambição... Não, se a pessoa não equilibrar com o propósito, vai passar por cima das pessoas, certo? As coisas serão mais importantes do que as pessoas. Então, o ambicioso positivo é aquele que ele vai conquistar coisas, mas as pessoas são mais importantes. Com certeza. Ok? Tá lá na E podem ser dominadores, impacientes e intolerantes. Por que eles são impacientes? Porque é o seguinte, o colérico ele é veloz. Então, se ele tá junto com o fleumático e com o melancólico, ele não espera. Não. Cláudio, meu marido. Ele não, espera. A paciência é muito curta. Ué, a paciência quase... Muito curta. Então, se ele tá do lado de um fleumático ou de um melancólico, ele vai e deixa o outro lá atrás. Entendeu? Já só uma foto ali. Pode tirar. Ó, gente, Diga ali, Michelle. deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Falar de mim porque é melhor a gente falar da gente do que dos outros, né? Então, eu tive que trabalhar a minha saída do condomínio. Porque Dalma é fleumático. Eu sou sanguínea e colérica. Então, eu comecei a observar que eu saía na frente. Que não tem marido que vai na frente. Lá era o contrário. Então, eu tava lá na frente. Quando
Tava lá atrás. E aí eu comecei a me trabalhar. Planta o pé, fica quieta, espera ele chegar. Então eu comecei a trabalhar isso em mim, porque eu observei de que eu ia na frente. Eu não deixava o coitado abrir a porta do carro. Eu já saía, Ele não tinha nem a oportunidade. Não. E depois a gente se queixa que o marido não é romântico, né? Então eu ia lá e metia a mão, depois disse, tá errado. Deixa ele vir no tempo dele e abrir a porta do carro. Entendeu? Então a gente precisa, quando a gente identifica, a gente começa a trabalhar o nosso comportamento. É verdade. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida. Pra a gente ter equilíbrio de relacionamentos. Relacionamentos não só de casais, de amizade, de família. A gente tem que ter essas características iguais ou tem que ser um colérico e um assim opostos. Não, linda. A gente não sabe o temperamento de quem a gente casou. A gente está sabendo aqui porque a gente está estudando. Mas tem gente que não sabe desse negócio. Certo? Então, um é de um jeito, outro é de outro. No caso dela, coincidiu. Os dois Coincidiu. Pode coincidir? Pode. Mas a maioria das vezes, uma é de uma coisa, outra é... Por isso que tem os atritos. Sim. Tá com frio mesmo. Por isso que diz assim, incompatibilidade de gênio. É temperamento diferente. É só isso. Ela bebeu também. Né? Já imagine. Tá com frio, né? Dois melancólicos. Né? Dois melancólicos que não forem trabalhados. Imagine. No dia que tiver. No dia que tiver crise financeira, o que é que os dois afundam? Mas eu, no meu caso, eu gosto que o meu marido, ele já é mais paciente, mais equilibrado, no caso, porque ele me ajuda. Ele é melancólico. Ele me ajuda, entendeu? A equilibrar. Oi? O Claudio, ele é mais tranquilo, então assim, eu acho que há um equilíbrio entre eu e o Fleumático, talvez, não sei. A gente vai colocar ali porque é o seguinte, ele é muito organizado. Ele é muito organizado. É fleumático. Eu vou mostrar pra vocês a diferença daqui a pouquinho. Vou mostrar a diferença. Ok? Ali, ó. A autossuficiência e a humildade. Autossuficiência. Então, se tiver um grupo e todo mundo, se assim, eu não consigo fazer, o colérico diz, eu consigo, eu vou lá e faço. Não consegue. Faz. Fazemos Exato. exatamente assim. Então precisa desenvolver a humildade. Humildade. Gente, eu tenho uma cena na minha cabeça que eu já me perdoei, mas a cena não sai da minha cabeça. Eu já me perdoei. Acho que não, você tá falando nada. Não, mas eu já dividi muita coisa que eram assim, que eu fazia. Sim. Estou tentando. Então hoje, assim, não estão mais sobre a minha responsabilidade. Sim. Que eu poderia fazer. Sim. Eu gosto de fazer. Mas eu resolvi deixar que outras Baixa a pessoas guarda, baixa a pudessem fazer, porque eu sei que também são Mas capazes. quando as outras pessoas estão fazendo, você descansa? Não sei. Eu delego, mas eu fico supervisionando. Mas eu acho que eu Ok. A gente tá brincando só pra você refletir. A gente tá brincando. Certo? Então, Conte sua cena que você tem uma cena que eu já me perdoei, mas não sai da minha cabeça e eu fico com vergonha até quando falo, né? Porque, então, hoje, teve duas pessoas aqui da Essência que chegou pra mim recentemente e disse assim, por que nunca mais você era falante, você se mostrava mais, eu tô observando, você tá mais reservada. Eu falei, pois é, isso mesmo, mas eu não disse por quê. Na verdade, é porque eu tenho trabalhado meu temperamento. Daqui a pouco vocês vão ver meu temperamento, o predominante aí. Então, se deixar, entendeu? Então, eu tenho trabalhado. E o que é que aconteceu? Eu tinha mais ou menos 20 anos, eu trabalhava numa empresa e eu cheguei num cargo bem pequeno e eu galguei a subchefia, né, do setor. Quando eu ia para a chefia do setor, eu encontrei uma empresa melhor e aí eu pedi demissão. Mas eu cheguei num cargo bem lá embaixo e fui, parecia um trator. Eu parecia um trator naquela empresa, né? Então eu cresci muito na empresa. E aí foi uma época que teve uma crise e estava tendo demissão em massa.
E no setor tinha umas 20 pessoas, e todo mundo preocupado, agoniado. Eu me lembro que eu sentei assim na mesa, na hora do intervalo, as pernas balançavam, né, que era pequenininha, e aí e o pessoal, e aí, quem vai sair no corte? Quem vai sair no corte? Aí eu balancei assim a perna e disse assim, eu não tenho medo. Quem não tem competência não se estabelece. Pô, eu acabei com o pessoal, gente. Né? Eu acabei com... Então, a autossuficiência, a falta de humildade, né? Autossuficiência. Quando Deus começou a trabalhar em minha vida, eu disse, meu Deus, O que foi que eu que é que eu fiz, velho? Né? Então, as palavras matam as pessoas. E o colérico, ele vai jogando. Ele joga e ele sai parecendo um trator, se ele não for trabalhado. Então, quando Deus trabalha, aí de trator vira Fusca. Eu quero ser esse Fusca. Pois é. Então, eu comecei a me trabalhar para ficar mais reservada. Eu comecei a me trabalhar para falar menos. Eu comecei a me trabalhar para poder não ficar roubando cena. Então, eu tô contando para vocês porque é uma coisa que eu tô vivendo. Entendeu? Então, é isso. E o colérico, ele é um influenciador. Ainda bem que é influenciador, porque se fosse predominante, o bicho pegava, né? Mas vocês vão ver aí o sanguíneo, né? Amarelinhos. Porque, no caso, eu sou sanguínea e com o Colérico, influenciador. influência do colérico. Então, somos iguais, né? Somos iguais. Então, opa, peraí. Colérico. Ah, eu acho que eu passei direto pro melancólico. Melancólico. Deixa eu ver aqui. É. Eu passei. Vai. Depois que vem o sanguíneo. Pronto. Agora é o melancólico. Azulzinho. Azulzinho. Vamos lá, Azulzinho. Bia. Bia. O lado positivo do melancólico. Então, ó, tem uma capacidade de observação tremenda. Tremenda. Então, verifica se vai se encaixar no Cláudio, né? Não sei. Uma capacidade de observação. É detalhista demais. Demais. Bem, confere? Não? Hoje não. Hoje não. Prefere trabalhar em funções que podem ser exercidas individualmente. Faça isso aí. Eu tratei de um casal, gente. Ela sanguínea, ele melancólico. Eles estavam em pé de guerra, recém-casados. Em pé de guerra. Ele que pediu a terapia. Porque ele disse, Rosa, eu não aguento mais. E aí eu fui trabalhar os temperamentos. Ele melancólico, ela sanguínea. E aí eu comecei, eu disse assim, vem cá. Quando ela está em meio a muitas pessoas, como você se sente? Ele, acabado, eu quero sumir. Porque ela se sobressai. Ela. Eu te disse, E ele disse assim, eu quero ir pra casa. Ela quer ficar o dia todo conversando. É desse jeito. Aí ela, Rose, mas eu também não aguento, porque eu quero conversar com as pessoas, dá uma hora ele quer ir pra casa. É o melancólico. É o melancólico. É melancólico. Rose, se eu deixar, a gente não visita ninguém, fica só dentro de casa. Melancólico e sanguíneo. E aí a gente teve que fazer os acordos, né, disse, olha. Aí quando eu mostrei, aí ficaram um olhando pra cara do outro, eu falei, rapaz, pois é, agora vamos ajustar. Nem muito, nem tão pouco. Ao invés de do dia todo, quanto tempo você aguenta? Aí ele disse, eu aguento até tal hora. Aí eu falei pra ela, se for até tal hora e você puder falar à vontade, tá bom, tá bom. Pronto. Então, quando vocês forem para uma festa, para uma reunião de irmãos, para um almoço, vocês vão combinar qual o limite do outro. 30 minutos. Gente, vocês precisam ver como esse casal, eles não levaram 3 meses na terapia. Melhorou. Eles foram práticos. E aí eles começaram a fazer os acordos, determinar como seria. E aí começaram a dizer, tá bom pra você? Não, tá bom pra você? E É começaram... aquela coisa, o combinado não sai caro. Não sai caro. Então não compra Eles começaram a fazer combinados. Entendeu? E pronto, resolveu o problema. Então, olha lá. Lealdade, eles são leais. É verdade. Poder de concentração, eles são concentrados. Porque se não tá no meio do barulho, Sempre silêncio, por favor. ok? São criativos demais. Gente, os grandes artistas são melancólicos. Adoro Certo? Os gênios da pintura, eles são melancólicos. Ok? Van Gogh. Exatamente. Ok? Disciplina, eles são disciplinados. Porque estão em silêncio, estão na dele.
E eles são profundos, não são superficiais. Por que eles são profundos? Eles observam, são detalhistas, estão em silêncio, então eles se aprofundam nas coisas. E tem consistência. Por quê? Porque não vi no blá blá blá. Eles estão ali, ó, observando, São focados. excelentes amigos, né? Isso. Ouvintes. Ouvintes. Conselheiros. Ok. Cadê os azulzinhos? Tá fazendo sentido aí? Ok? Tá. E agora os pontos de melhoria. Timidez. Timidez. Pessimismo. E a gente precisa trabalhar isso porque... Não sou sensível, eu sou insensível. Vamos Eu ver. trabalho pra ficar sensível. Vamos verificar o que é sensibilidade. Solidão, eles ficam muito... Opa, o que foi? Caiu água. Pessimistas. Esse pessimismo, gente, é assim. Será que vai dar certo? Eu não sei não, viu? Olhe bem. Esse dinheiro não vai dar. Não vai dar. Lá vem você. E se acontecer isso? Eu tenho que estar pronta para 3 anos. Já inscrito. Então, muita sensibilidade. Essa sensibilidade é porque é o seguinte. Não sei, vamos ver. A sensibilidade é assim. O melancólico, ele é sensível assim, por exemplo. Ele olha e ele é tão profundo, e ele está concentrado, que ele consegue perceber o olhar dela. Então ele é sensível. Ele é muito sensível. Ele consegue perceber o que está no ambiente. Ele consegue, por quê? Mas Porque eu não sou envolvida por emoção. é diferente. Ser envolvido por emoção é outra coisa. Ok? Nada me faz chorar. Se for uma coisa grave, aí eu falo, isso é grave. Mas você... Sabe por que você é sensível? Não nesse sentido. Porque você trabalha com o corpo e com movimentos. E você consegue perceber nos movimentos das pessoas. Você consegue. No sentar da pessoa, você percebe muita coisa. Pronto. Entendeu? É essa sensibilidade. Entendeu, Carolzinha? A forma de sentar da pessoa, a forma de andar. Você observa? Vejo um idoso que vai descarregar uma cadeira de rodas ali. Fala, opa, ali Tá vendo? tem dificuldade. Vou ajudar ali, alguém vem cá comigo. Tá vendo? Então, é porque a gente, quando fala de sensibilidade, pensa que é a emoção. A emoção. Não é isso. Introvertidos podem esconder seus sentimentos, podem. Porque eles, Se eu tô triste, eu feliz, só minha mãe perceber. porque a fisionomia fica ali. Plástico, Ó. assim, Não muda. A fisionomia não muda. Dificuldade em delegar. Por que a dificuldade em delegar? Porque eles são perfeccionistas. As coisas têm que ser bem feitas. Então tem uma dificuldade de delegar porque o outro não vai fazer tão bem feito quanto ele. E não faz. A verdade é essa. Ok? Crítica. Então, porque ele é perfeccionista, ele quer as coisas bem profundas e perfeitas, ele vai criticar se você fizer. Aí, tá vendo aí, ó? Não era assim. Se eu tivesse feito, tinha feito melhor. Inflexibilidade nesse sentido, né? E aí, Cláudia? Em alguns pontos, sim. Pronto. Ele não gosta de criticar, não. Ele não é muito de lá, assim, ficar falando, não. Cláudia é muito... Pouca fala de criar brigas, confusões. Não é, não. Mas eu sou muito, assim, de já ter me corrigido muito por causa dele. Certo. Entendeu? Eu fui me adequando ao Cláudio por causa da personalidade dele. Ou seja, conviver com ele está te influenciando. Sempre Isso é me bom. influenciou. Isso é bom. É o freio. É o freio. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Muito bom. Ok? E aí, as Azulzinhos se identificaram? Se identificaram, azulzinhos. É o influenciável, né? O influenciador, né? Como é o nome do grupo? Aqui é os pensadores. Os pensadores, afoitos, intrépidos e tranquilos. Tranquilo. Bom, agora vamos pro sanguíneo. Oi? Vamos ver. Eu acho também que ele é o influenciador. Vamos ver aqui. Vamos ver? Sanguíneo. Ponto positivo. Ponto positivo. Extrovertidos. Sim, fala bem. Não.
Fala bem. falam bem, Sou comunicadora. falam bem. Eu fico arrepiada pra que essa informação? São comunicadores, eles sabem se comunicar. Eu acho que eu sou sanguínea. A adaptação fácil é mais diversas O que você acha? situações. Tá vendo? Uma adaptação fácil. Não tem problema nenhum na adaptação. Ótimos, Chame pra dormir. otimistas e sensíveis. Ok? Otimistas. Eu acho que eu sou sanguínea. É. Alegre. Vamos lá. Porque lá em casa a comunicadora sou eu, né? Se deixar, eu que tomo roupa atenção, só eu falo a noite toda. Tá vendo? Né? Você já sabe. Esse é o influenciador. É. Alegre. Sim. Alegre. Aham. Entusiastas. Resiliente. Resilientes Adaptáveis. e adaptáveis. Ok? Bateu certinho. Bateu certinho? Ponto de melhoria. Agora vamos ver, né? Gesticula. Eu sou sanguínea, Michele. Olha lá, o domínio próprio. Se não me dominar, tenho que me dominar o tempo todo. Ela é sanguínea e colérica. Eu acho que eu sou esse aí. Meu marido que é colérico. Matheus que é. Pode exagerar nas falas. Eu. Impulsividade. Peguei a bola errada. Quer tudo na hora. Imediatista. É. Kátia, pega a bola de Pergunta, mano. Precisa de domínio próprio. É. Muito, senão. E por causa dessa agitação toda, muitas vezes cai na superficialidade. Não se aprofunda muito. Ok? Bom, tem uma interrogação ali na pastora, a gente não sabe agora o que ela é. Mas é os dois. Vamos ver agora. Mas esse predomina, né? Próximo. Peraí. Não é esse, não? Não é esse não, né? Identifica aí. Tá. Não sou extrovertida. Vamos pro melancólico. Me comunico e vai. Marrombeiro. Eu achei que eu sou. Você é essa, né, Kátia? E Kátia? Sou predominante. Eu sou meia colérica. É, vamos ver o fleumático agora. Peraí. Agora vem isso aqui. Pra Fleumático. Tchan, 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 tchan. Não, fleumático é verde. Mas Vamos lá. É. depois. Vamos ver. Doçura e paciência. Eu sou a Katia, tá com a cabeça. Sim. São Vamos lá. observadores. São observadores, seguem rotina, ok? Gostam de ambiente silencioso. Verdade não é, Carol? O segundo ela volta. É nós, Carol. O segundo ela tá voltando. Nossa colega de Pilates. Envolve pessoas, envolve, Amigos. são amigos. Pouco tem pouco. É, agora, a adequação dele é assim. Então, como ele é amigo, ele é simpático, ele envolve as pessoas, então ele se adequa às pessoas, vai se adequando às pessoas. Ok? E é confiável. Confiável. Melhorou a interrogação aí? Melhor. Agora vamos. Pontos de melhoria. Eu não gosto de alguém. Hã? Mas eu uso, né? Mágico, É? Então vamos ver. Vamos lá. Ponto de melhoria. Ponto de melhoria. Oxe, que é isso? Aí, opa. Ponto de melhoria. Indecisão. Verdade. Verdade? Marido que eu digo. Às vezes. Com a falta de flexibilidade. Falta de flexibilidade. Mas isso foi trabalhado ainda. Resistência a críticas. Não, agora eu sou Precisa de algo externo para puxar. sempre. Certo. Mateus, o colérico. O sanguíneo. Muitas vezes tem medo. Aham. Por isso que fica indeciso. Aham. É o medo. E falta iniciativa muitas vezes. Por causa do medo. O medo faz não ter iniciativa. Melhorei muita coisa aí. Graças a Deus, né? Então, a lentidão. Então, porque fica indeciso, fica lento. Ok? Porque pensa muito. Pensa muito, exato. E resistência às mudanças, porque o novo assusta. O novo. Que mude a cabeceira da cama. Aí, ó. Mas isso daí melhorei desde que eu saí de São E aí? Paulo, né? Porque eu não podia mudança, não. Claro, Adorei os casos.
fazer. Depois do dele está fazendo. É porque não precisa ter todos os pontos, né? É o que mais... Exato. É, Se sobressai. é a maioria, né? Você não vai ter todo aquele. Pronto. Meu, porque algumas coisas Deus já vai trabalhando também, né? Mas a maioria... É o que a maioria... Muita coisa Deus já trabalhou na nossa vida. Então, cadê os verdinhos, os tranquilos? É isso? Falar só uma coisa do filmático também, Sim. que a gente estava até comentando aí, o Carol. O filmático tem uma característica que às vezes as pessoas não interpretam muito bem. Sim. Né? É verdade. E pode ser um ponto a ser melhorado. Né? Sim. A gente vem, às vezes, tão pensando em alguma coisa assim, passa que a isso gente aí. não dá atenção ao outro. Eu sou distraída. A gente Distraído. se distrai. É. Não fica assim, o filmático você não é de marcou ficar Eu falei, desculpa, enchendo bola de desculpa. desculpa. Eu sou não Não é, é na dele. Ela Aham. deve ter ficado. Então, Então, isso às vezes a pessoa fala, ih, Não deu antipático. importância. Ele não dá importância. Como é que Antipático. passa? não é. É metida, né? Então, eles são simpáticos e também assim, ó, são de boa com a vida. O mundo tá pegando fogo, né? E eles, Gosta de ficar sozinho? Não. Exato. Eu amo ficar sozinho. Fica sozinho, mas se tiver com pessoas, envolve as pessoas. Porque é simpático, faz de tudo pra não comprar uma briga, Exato. faz de tudo pra não brigar. Exato. Verdade, Lil, que me conhece mais. Agora eu não gosto de ficar no silêncio. Você acha? No ambiente silencioso, eu não gosto não. Não precisa, você pode ter 90% eu dos gosto traços de pessoas. É. Pronto, então vamos verificar. A pastora identificou Mas qual eu é o acho que eu predominante e o influenciador É o melancólico mesmo. sanguíneo. Então fica com o amarelinho, né? Ok. Aí já identificou o Eu acho predominante que eu sou fleumática. e o influenciador. O influenciador é. Tanto é, que Do meu quê? marido, ele tem muitos pontos no colégio, mas acho que é mais sanguíneo. Aham. Então, acho que é as duas coisas, né? É. Eu acho que é mais É, que eu o- sou Muita barra melancólica também. dele. O cal- Então, você com o temperamento fleumático ajuda ele no sanguíneo. Exato. E ele me puxa. Lhe puxa. Exato. Mas não achei que Ok? Gente, todo mundo se encontrou? Fez sentido? Agora Certo? Aí vocês dizem assim. a minha bola não é essa. É, bola de Kátia. então somos, ó. Bolinha de Kátia não é amarela. Hã? Você é o quê? Troque com Eu acho que eu sou meio colérica. Você é colérica? Sou. Você, colega. Demais. Só eu. É sim. Alguns É. pontos. Kátia é? Certo. Então, mas você acha que o colérico é influenciador ou predominante? Influenciador. Ele é influenciador. Pronto. E o predominante? É fleumático. Sanguíneo. Ela sente raiva, quer lutar pela O pessoa. quê? Você fez, né? Por que você fez com ela? Leva o pessoal. Vai pra briga. Só. Aí é colérico. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que é Eu correto. vim Aí é ajudar. colérico. Olha que situação. Eu vim ajudar uma pessoa que estava em perigo. Eu me preocupei com essa pessoa em ajudar. Aí chegou aqui a parte, tinha outra pessoa, eu não vi. Sim. Mas eu vim direcionado porque Sim. eu vim na direção, não vai me tirar. Quando eu cheguei aqui para ajudar, A outra pessoa. a outra pessoa explode comigo em pleno exercício da minha ação. Aí eu olhei assim, respiro, 1, 2, 3, não consegui controlar. Cala a sua boca agora. Tá gravando? Colérica da brava, minha irmã. Entendeu? Aí, se ela não calasse naquele momento, eu vou te dizer. Colérico. Sabe? Chega, a gente vai terminar até o fim. Eu falei, epa, não precisa chegar nada do filme. Ah, eu Acho que vai não, se eu naquele comecei, eu vou terminar. Gente, quem assistir essa gravação, vou te Rose, eu sou. Ó, essa colérica aí, ela consegue, como é que chama? Ser contida, né? Totalmente, 24 horas eu me domino, Rose. Minha mãe, antes de conversão, não sei se vocês conhecem o personagem da Globo, Cadê Ela fazia isso sem esse personagem. Eu falei, por que Então, minha Deus, mãe tá fazendo então Deus isso? realmente existe, né? E Deus é bom. Rose, eu me domino. Tempo de renascer. Eu me domino. Se eu vou explodir com você, eu olho bem pro seu olho e falo licença e saio. Não te dou mais a mínima. ouve a vozinha dela. Mas o colérico, ele é assim. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vivi num momento muito difícil, todo mundo em cima de mim, eu olhei de um lado, eu sabia que eu ia estourar. Eu peguei a chave e o celular
Licença aqui um minutinho. Virei gás. Porque se eu ficasse mais um minutinho, Você brigava. O bebê virar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos. Concentração? Concentrou? Vamos. Fala de temperamento, fica todo mundo agitado. eu mesmo sei. Você se agitou, chegou a ficar com calor. Então vamos lá, gente. É importante conhecer seu temperamento. Sim. Para quê? Para trabalhar. Para trabalhar, melhorar, relações saudáveis, não é isso? Não é, Edna? Pois é. Então vamos nessa aqui, ó. É importante conhecer o temperamento do seu cônjuge? Sim. Muito. Não é? Principalmente antes de casar. Preferência é difícil conhecer antes de casar. Não, gente, aí é que tá. A pessoa tá namorando 2 anos. É justamente pra né? isso, né? Pra justamente perceber, conhecer. A questão é que muitas vezes as pessoas não param um pouco para estudar autoconhecimento. Como lidar com as relações. Atitudes, Exato. a pessoa tem atitude, você não deixa pra lá, depois melhora. E a gente precisa investir em desenvolvimento pessoal. A gente tem que investir em desenvolvimento pessoal, né? Então, né, vamos nessa. 4 pilares da inteligência emocional. Então, por que a gente está estudando hoje isso aqui? Porque a gente fica dizendo assim, eu quero desenvolver inteligência emocional. Um nome bonito danado para dizer que é controle, autocontrole. Então, os 4 pilares é autoconhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Agora, um detalhe para nós, não é que conhecemos a palavra. Quanto mais você conhece de Deus, mais autoconhecimento você desenvolve. É verdade. Entendeu? Então a chave é essa. Quanto mais você conhece de Deus, mais autoconhecimento desenvolve. Pegou a visão? Ok? E aí, quando você desenvolve autoconhecimento, você adquire autocontrole, porque você sabe como você funciona e você sabe onde tem que apertar o botão e onde tem que soltar o botão. Ok? Empatia, você se torna mais empático. Empatia não é ficar sofrendo pelo outro, gente, não é isso. Empatia é se colocar no lugar do outro, assim, no lugar dela. É compaixão, é diferente. Não é, porque senão, se você entra na... colérica, ia ficar retada, então vou dar trégua com ele. Pronto, é isso aí. Porque se você entra na emoção do outro, a sua energia vai toda embora. Então não é entrar na energia, é você se colocar no lugar do outro, ok? E você desenvolve as habilidades sociais, porque você começa a se relacionar melhor com as pessoas. Porque é isso que Carol falou. Como você entende o temperamento do outro, aí você recua. Ok? Tá claro, gente? Perfeitamente. E agora vem uma dica para todos nós, né? Todas nós. Não tente mudar alguém. Se relacione com os pontos positivos do temperamento daquela pessoa. Então não é pra gente mudar marido. A gente não vai mudar marido. Por isso que eu acho que muitos relacionamentos não dão certo, justamente porque um É. quer mudar o Foca no ponto de melhoria. É verdade. Tem que focar no lado positivo. Só vem com experiência também, né? Oi? Só vem com experiência. Então, assim, se você foca no lado positivo, você vai ver o lado positivo é o que Deus faz com a gente. É verdade. Já pensou se Deus focasse no nosso lado? Já pensou? Você já estava morta. Todo mundo faísca. Eu sou fanática raiz. E aí, pra gente lidar, falando, isso aqui vai tirar ele do sério. Isso aqui, ele vai explodir de uma forma rápida. Aí eu vou, olha, Mateus, é assim, essa, vamos por esse caminho. Eu consigo às vezes, porque às vezes tá tão mente focada que a gente não consegue, mas... Olha só, gente, lá em casa, né? Um fleumático e uma sanguínea. O que é que acontece? Aí eu tô afim de viajar, né? Você sabe que eu viajo, que eu gosto muito de viajar. E aí eu chego pra Dalma e diz assim, amor, vamos pra tal lugar. Aí ele olha pra mim e faz assim, de novo? Vou não. Não, ele detesta, né? Aí ele faz assim, check-in, check-out de novo. Eu vou me encaixar. Aí eu calo a boca e fico quieta, porque ele é fleumático. Ele vai pensar, vai levar 300 horas pensando. Aí ele vai pensar, repensar. Aí eu fico na minha, né? De boa. No outro dia, aí ele faz assim, sim, onde é mesmo? Aí tal lugar. Aí ele fica. Aí faz. Quando é? Predominante é colérico. O seu Aí ele faz. Aí depois de 300 perguntas. Aí ele diz assim: vamos. Pronto. Pronto.
Aí você tem que esperar o tempo dele decidir. Tem que esperar o tempo. Se você ficar ali... Não vai. Não vai. Empurra e não vai. Ela. Então eu já sei como ele funciona. Ele não diz sim na hora. Na hora. Não diz. Aí Vai Daniel pensar. chega, fala com ele, aí minha mãe, meu pai não me deu a resposta. Se você já sabe, começa seu pai. Amanhã ele lhe responde. Eu Espere. deixo o WhatsApp para responder. Eu falei, eu vou responder agora como, se eu não posso. Tá aqui, quando eu parar tudo, eu respondo. Aí a pessoa fica, se termina, você tá online e não respondeu. Eu falei, não tive tempo de pensar. Deixa eu pensar. Então a gente tem que saber como lidar. No seu caso, que você tem um negócio, vai precisar melhorar isso aí, porque você está lidando com sanguíneos, pessoas. coléricos. Todos. E aí desenvolve ansiedade. E Eu dou um oi, respondo mais tarde. você pode dizer assim, ó. Oi, dona Maria, tudo bom? Não vou poder lhe responder agora. Assim que eu tiver condições, te respondo. Aí você acalma a mulher faz... Aí você acalma. Mas a gente vê que você tá online e você não respondeu, você dá um nervoso. Isso, do outro lado dá um nervoso. Faço um balanço de mensagem. Eu falo, essa urgente, essa ultra urgente, essa daqui vai esperar. Espera. Então você dá uma coisinha, dá uma palhinha. Pra não dizer que não deu atenção. Exato. Ok, gente? Ok, você tá dando risada aí, Cíntia? Você tá dando risada? Daqui a pouco você vai me pulverizar com pergunta, né? Ai, Jesus. Vamos lá. O que é que vem aí agora? Ixi, que slide demorado é esse? Bom, vocês têm 3 minutos. Deixa eu ver se tinha uma coisa antes. Quem já proseou, né? Por que eu botei esse negócio assim tão demorado? Tá vendo? Suspense. Tá vendo a questão da velocidade? 3 minutos só. 3 minutos de prosa. Olha, o grupo tem 3 minutos para conversar sobre isso aqui, ó. O que você vai fazer agora é ação, viu? O que você vai fazer para potencializar os pontos positivos e o que você vai fazer para melhorar, mudar os pontos de melhoria, tá? 3 minutos. Valendo. Plano de ação aí agora. Plano de ação. 3 minutos. Bia, tá em que número esse slide aí? Tá todo? Então, Shelly. Eu vou parar de vestibular. Fica quieta, fala bem. Vai escrever, Catinha. Ó, o que você fala? Peraí, o que você fará por potencializar os pontos positivos? Olha, vocês podem. Calma. Som. Você vai pedir um pouquinho de pitada para a alça, né? Eu sou assim, algumas pessoas. Tipo assim, eu tava lá fazendo as coisas. Aí ele veio, disse, ó, filha, pra fazer assim. Muito forte. Eu congelei. Cheguei aqui. Aí eu fui peguei assim, é assim, ó, exato. Vou cortar assim, exato. Vou cortar assim, não. Aí tá eu cortando isso. Ela tá, viu? Eu tô misturada. Muito misturada. É assim. Minha mãe Aqui é caixa. Eu tenho muitos pontos bons. Mas eu tenho péssimo e eu não consigo. Eu tô precisando de mudança nisso. Eu acho que eu sou traumática colérica. Mas preste atenção, não tem problema. Não tem problema. O que você tem que fazer agora é qual é a ação que você vai fazer para melhorar os pontos de melhoria e para potencializar seus pontos positivos, aumentar. Você vai fazer. Porque às vezes você tem pontos positivos que está enterrado. Você quer voltar lá para você pensar lá? Às vezes você tem qualidades que está enterrada. Depois eu estou com um problema sério. Eu começo uma situação e não termino. Pronto. O que você vai fazer para começar e terminar? Você é o quê? Peraí, você é o quê? Qual o predominante? Eu acho que colérica. Então vamos pro colérico. Vou te dar. Ó, Peraí, Bia, bota aí no colérico, por favor.
Eu faço. Mas fale coisa boa. Ó, eu disse, Olha lá. colega, Peraí, tá torto ali. Tem um negócio ali. Ali. Não, é melancólico. eu preciso. Aí, ó. O que é que você precisa ali? Ó, eu tive muita energia. Ali, ó. Por que você começa e não termina? Planejamento. Então falta Planejamento. planejamento. Certo? E você precisa desenvolver decisão. Decisão. Vou terminar, vou fazer. Certo. Mas aí o que você tem que fazer? Pegar os pontos positivos. Alguns pontos daí, não são todos. Você vai pegar os positivos para aumentar. E os de melhoria, você vai ter ações para melhorar. Quais as ações? O que é que você vai fazer? Você é o quê? Eu sou fleumática. Fleumática. Peraí. Só que eu tenho uma influência no colégio. Eu sou o inverso de Shelley. Olha lá, vamos lá. O que eu tenho que... Ó, indecisão. O meu que eu tenho... A indecisão acaba... Em alguns pontos eu fiz indecisa. Pronto. O que é que você vai fazer para acabar com a indecisão? O que é que você vai fazer para acabar com o medo? O que é que você vai fazer para ter mais iniciativa? Aí, ó, esse medo também, Rose. Você tem que pensar o que é que você vai fazer. Ó, fleumática aí. É isso. É isso. Essa idade também já não é mais nova. Foi. Rose, imagine só. Que eu adoro artesanato. Foi? Eu adoro artesanato. Eu tenho várias várias lindas e tenho milhões a terminar. E tudo já pronto pra terminar. Peraí. Aí você vai precisar planejar. Por exemplo, Eu já botei aqui, né? planejar. No planejamento, você vai ter que colocar quais os dias que você vai ficar parada fazendo isso e de que hora até que horas. Tem que fazer isso. Senão não tem jeito. Não. Por exemplo, você trabalha fora? Não. Então, vou dar um exemplo qualquer. Segunda, quarta e sexta, de 14 às 19, você só vai fazer isso. Eu fiz isso no início. Ela já botou ao ar. Você se lembra? Há muito tempo atrás, você deu no WhatsApp, teve um negócio parecido disso. Eu fiz o planejamento, eu consegui, mas não cheguei ao fim. Você tem que ter constância, foco e constância. Você não pode se distrair. Por exemplo, se de repente alguém chega e diz, Nádia, esse final de semana dá pra você me ajudar nisso, você tem que dizer não. Deixa eu lhe contar uma coisa, você vai acreditar, ó, que situação. Sim, você não tá fazendo planejamento. Eu já fiz. Não, você tem que ser, vocês duas vão conversar. O que é que você vai fazer para melhorar os pontos positivos, ou aumentar os pontos positivos e consertar os de melhoria? Então, a gente vai consertar o medo. Bora? Mas eu tenho medo de dar errado. Estão conseguindo? As características do então, isso. Mas aí o que é que você vai fazer para Olha lá. melhorar? Olha lá. O que dá para soltar estimulamentos, né? Olha lá, a gente falou. Controlar a atividade. Eu, no caso, é a flexibilidade. Também sou. Não é muito fácil. Pronto? Podemos encerrar? Pode. Pode? Ponto positivo. Prontinho? Pronto. Ajudou essa conversa aí, gente? Então vamos nessa. Ajudou. Vamos lá. Aqui poucas palavras, viu, Rose? Poucas palavras. É prático. Ai, Jesus. Vamos lá. Rose, você disse que... você não, né? A pastora apostou café com palavra. Foi isso? Então a gente tem que linkar com a palavra, não é isso aí? Então, vamos nessa. Olha o negócio demorado, que aí o sanguíneo ferve, né? Sanguíneo ferve. Não, aquele efeito ali é coisa de melancólico, né? Bom, gente, a nossa base bíblica, Romanos 12, 2. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, ou seja, forma de pensar. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é muito fácil a gente dizer
que a gente quer fazer a vontade de Deus, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a questão é, primeiro tem que renovar a mente. Renovar a forma de pensar. Então a gente vai precisar mudar a nossa forma de pensar sobre o nosso temperamento. Então, não temos síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não tem. Então a gente precisa dizer assim, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso melhorar de uma vez por todas? Senão a gente vai ficar igual o povo do deserto, crente 40 anos e não muda. E aí não entra na terra prometida. Ainda diz que a culpa é de Deus. É verdade. Então a gente precisa desenvolver o nosso temperamento de uma vez por todas. Até mesmo para falar menos lá fora e demonstrar Jesus mais através do comportamento. Não é isso? Ok? E o fruto do Espírito. Isso tudo aqui que a gente consegue e aquilo que a gente falou que já conseguiu é através do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longo ânimo, né? Alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão. O domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então a gente vai ter que buscar do Espírito Santo, que ele vai nos mostrando e a gente vai dizendo, trabalha Deus. Mas Deus trabalha quando a gente diz assim, não, eu vou mudar. Então quando a gente está disposto a mudar a forma de pensar. Ok, gente? E à luz da palavra, a gente vai mostrar aqui pessoas na Bíblia com esses comportamentos aqui que a gente estudou. Então, pessoas na Bíblia. Quem é colérico? Paulo. Todo mundo gosta de Paulo, todo mundo admira Paulo. Paulo era colérico, certo? Agora, tem uma diferença de Paulo de Atos 9 até as cartas. Antes e depois. Então, Paulo, em Atos 9, é Saulo. Então, em Atos 9, ele é Saulo, que ele tá lá intrépido, e ele tá levando tudo pela frente, que ele quer matar todo mundo, acabar com o mundo. Agora, ele tinha uma intencionalidade. Ele achava que estava fazendo um favor para Deus. E por causa disso, ele queria acabar com o mundo. Ok? E aí, então, quando ele cai do cavalo, acontece uma coisa interessante. Quando Deus fala com ele, ele não diz assim, quem é? Ele diz... Ele pergunta, né? Ele fala alguma coisa e fala assim, Senhor. Pode falar, Senhor. E aí Deus fala com ele, ele faz. E novamente ele fala, Senhor. Então ele reconhece a voz de Deus. Porque é muito fácil de ficar criticando Saulo, que matava os cristãos. Mas quando Deus fala, ele entende que é Deus falando. Ele não ficou assim, quem é que está falando comigo? Porque ele estava cego. Ele não ficou assim. Ele diz, o que queres, Senhor? O que queres, Senhor? Ele pergunta para Deus. O que queres, Senhor? Então ele identifica, isso é muito sério, gente. É muito sério, porque ele, sendo colérico, tendo uma ação que não era do agrado de Deus, mas o que é que estava no coração dele. E aí, quando Deus vê a intencionalidade dele, Deus diz assim, poxa, esse cara tem que ficar do meu lado. Eu quero esse cara no reino. Porque já pensou esse cara na minha equipe? Ele vai pregar para os gentios todo mundo todo. E foi o que aconteceu. Como ele era intrépido, como ele gostava de desafios, ele corria riscos, ele não tinha medo, para o reino estar perfeito. Agora tinha que ser trabalhado. Por isso o espinho na carne dele, que ele pediu para Deus, a minha graça te basta. Fica quieto. Sossegue. Isso aí é para você não se vangloriar. Isso aí é para você não se achar autossuficiente. Isso aí é para você ser humilde. Ele tinha tido aquela visão que ninguém tinha tido. Pois é. Então, e o colérico e o sanguíneo, eles gostam de chamar a atenção para si. É. Né? Gostam de ser o centro da atenção. É. Gostam de falar sobre ele. É. E aí o Senhor falou, e Paulo vai começar a falar do céu que ele foi, que ele viu, que ele, Deus mostrou para ele. Baixa a bola. Baixa a bola. Ele entendeu. Aí quando você chega nas cartas, você encontra um outro Paulo. Humilde. Aí você vê lá em Filipenses, ele é humilde. Paulo, servo de Cristo. Né? Ele humilde. É ele que fala do amor, né? Às vezes ele fica ainda, né? Quando ele entrega lá Alexandre, Satanás. O colérico se manifesta. Aí, então nas cartas existe uma mudança em Paulo. Agora tem uma cena de Paulo
que ele foi apedrejado, morrendo lá, ele levanta e sai pregando, né? É incrível, é muito lindo. E olha o sanguíneo lá, Pedrão. Esse aí é o mais... É, Pedrão, né? Pedrão. Então, em Mateus 4:20, João 18:10, ele se manifesta, né, com o lado sanguíneo dele, ele corta a orelha de Malco, né? Ele tenta impedir Jesus de ir para a cruz, ele não deixa Jesus lavar os pés. Chamou a atenção pra ele. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Não, Senhor, eu não vou te deixar, não vou te trair, não. Superficial. Não conheço, não. Só que quando chega em Atos, depois do arrependimento dele, depois do arrependimento, que Jesus fala com ele, aí Jesus chama ele de Pedro. Quando Jesus apacenta as minhas ovelhas, entrega a chave da igreja para ele. Quando chega em Atos, ele está mais constante, mais maduro e mais humilde. Também eu acho que tem muito a ver essa questão do amadurecimento. Ele ficou mais maduro. Exatamente. Mas foi processo. Aquilo que você falou, nós não somos as mesmas. Mas é a questão do amadurecimento. Vai amadurecendo, né? A gente está num processo de E a gente amadurecimento. tem que ter paciência com quem não está ainda. Com quem ainda não alcançou. Exatamente. E aí, gente, ó quem é Com nós, porque muitas vezes não temos paciência com nós. Uma vez eu lembro que teve uma pessoa lá na classe lá, e eu era muito, me cobrava muito. Exato. E hoje eu percebo que eu ainda me cobro por alguma coisa. Mas de 0 a 10, melhorou quanto? Eu já melhorei, acho que Tá vendo? Tá vendo? já tem 2% aí pra... Sim, já andou Sempre muito. tem, né? Sempre tem. Eu acho que se a gente faltar, ele fala, né? O aperfeiçoamento. Gente, ó Moisés ali, a Moca. Ó, Moizinho. Outro melancólico também, Jeremias. Jeremias. Nossa. Lamentações. Só sei reclamar. Exatamente. Lamentações de Jeremias. Então, Moisés lá, o melancólico. Agora, gente, observe, Moisés era melancólico e foi ele que construiu o tabernáculo no deserto. Porque o tabernáculo, ele tinha muita especificidade, muito detalhe. Tinha que ser um melancólico. Profundo, não é que parasse, centrasse, não é isso? Então lá, em Números está lá Moisés, aparece em Números. Tem umas passagens ali que ele faz, Senhor, me mata, Senhor. O que é que vão dizer de mim? Se esse povo não entrar lá, e aí ele começa a dizer, Senhor, eu não vou aguentar isso, Senhor. Dramático. Outra situação também que eu lembro agora, do melancólico, que é abraçar todas as coisas para si, né? Moisés fez isso. Lembra então, aquele que estava aconselhando todo mundo, aquela fila para ele Fazer aconselhar. Aí o sogro fala, não, divide, né? Mas por quê? A dificuldade de delegar, porque ele é o perfeccionista. Exato. Até que ele ouve o conselho de Jétro. Não é isso? Então, gente, agora, dá uma olhada para aquilo, o avanço de Moisés. Da sarça ardente até conduzir 3 milhões de pessoas. Na sarça ardente, quando Deus se manifesta, ele vai dizer, Senhor, eu não. Sou medrosa. Sou medrona ou não. Pesado de boca, traz tudo, né? Mas da sarça ardente, ele conduz 3 milhões de pessoas. Olha o avanço. Aquele que não sabia nem falar para Faraó, conduz 3 milhões de pessoas. Tá percebendo, gente? Vocês estão percebendo qual é o objetivo da gente estar aqui? É que do ponto que a gente acha que a gente não está conseguindo, a gente pode avançar. É verdade. Agora, eu como fleumática, sempre vejo o ponto negativo. Eu estava pensando agora que por causa de uma crise colérica... De Moisés. Né? Porque acho que era ele, o melancólico era o predominante. Colérico, porque ele matou o egípcio. Também, então ele tinha essa predominância. Mas tem E aí foi que ele perdeu a paciência. Exato. Fala rocha, Moisés. Ele foi lá Mas porque ele já estava dele cheio, né? O nível de paciência aí dele. foi a gota d'água. Não, e ele quebrou as tábuas. Também. Olha, ele quebrou as tábuas. Bateu na rocha. Bateu na Então ele não rocha. era só melancólico. Não, Ele tinha
Influência Ele tinha uma influência colérica. Exato. E aí não entrou na terra. Exato. Exatamente. É isso mesmo. E ali Ana melancólica, gente. Mas dá uma olhada, viu? Ó, Ana. Então, ela tinha disciplina, ela tinha profundidade, ela ficava sozinha, Penina lá se achando, né? Devia ser uma sanguínea, né? Mas a Ana, ela consegue entender o que Deus queria. Ela diz, Deus, é o seguinte, eu quero um filho, você quer um profeta. Me dá um filho que eu te dou um profeta, né? Lindo demais esse negócio, né? Muito lindo. Elias, né? Pessimista, se esconde. O cara mata 400 profetas de Baal e depois se esconde. Mas não era frouxo, mas baixou o... Ele ficou triste. Ficou triste. E João Batista, né? Individualismo e solidão. Que ele ficava lá naquele deserto só comendo gafanhoto. Olha. Proteína pura. Proteína, né? Ele não é besta, viu? E ele sabia quem era o Cristo, né? Ele, Cordeiro de Deus. Mas chegou uma hora que ele ainda, lá na prisão, ele manda. Ele manda perguntar. Se era o Cristo. Ele viu Deus, né? O Espírito Santo em forma de pomba. Ele ouviu Deus falar, este é meu filho amado. E ele manda perguntar. Será que ele vai fazer melhor que eu? Pois é. Ai, Jesus. E o fleumático aí, ó. Olha só que... Abraão, gente boa, né? Abraão aprontou, velho. Olha só, a gente fica só olhando o lado positivo, né? Mas dá uma olhada. Ele mentiu. Com medo de morrer. Olha o medo do fleumático. O medo de morrer, ele disse que Sara é irmã dele. E isso deu um problemaço lá pro rei e pro pessoal, né? E outra coisa, Deus diz, sai da parentela e aí ele leva a Ló. Deu problema. Quando chega lá que dá um perrengue danado com os pastores dele com o Angeló, ele não quer briga, ele não quer guerra com ninguém. Ele faz, olha rapaz, se você for pra direita, eu vou pra esquerda, se você for pra esquerda, eu vou pra direita. Decida aí pra onde você quer ir. Entende? Só que aí, olha a transformação de Abraão. Porque eu fiquei perguntando, como é que o cara... Você é o pai da fé. Como é que Deus diz que o cara é pai da fé? Por causa do que acontece depois. O processo de mudança dele foi tão intenso que aí na hora que Deus pediu o filho, ele faz, é pra já. Não teve indecisão, não teve medo, ele entrega. Aí ele se torna o pai da fé. Mas antes estava em processo. Estava em processo. Aí passa pela transformação de temeroso para pai da fé. Então, por isso que a gente está estudando o nosso temperamento. Seja lá o que for que a gente descobriu, tem melhoria. E todos são usados por Deus. Por Deus, todos. Todos. E Gideão, a gente teve que fazer teste 3 vezes. Haja paciência de Deus. 3 vezes. Pedindo sinal, né? Mas só que aí Deus transforma o medo em fé e confiança. Não é isso? Ok? Fez sentido pra vocês, gente? Amém. Ajudou? Sim. Agora eu pergunto pra vocês. A gente tem que aprender a ressignificar e a transformar as coisas. Qual é o nome que vocês agora dão pro grupo de vocês? Mulher de coragem. Perseverante. Coragem? Então, peraí, ó. Aqui era tranquilidade, agora é o quê? Coragem. Transformou o pensamento. E aqui é o quê? Criatividade. Criatividade. Ah, gostei. Ó, de pensamento para criatividade. E aí? Perseverança era foito. Era foito, ficou perseverante. Isso. E aí? Intrépido. Era intrépido. Eu sei. Curta e grossa. Não sei. Ela não quer mais ser colérica dela, não quer mais não. Ela vai ser... Alegria do céu. Alegria. De intrepidez, vai ser qual o nome que vai ser? Alegria, né? Eu creio que a gente vai botar um filho de escrito aqui pra gente trabalhar aí. Direção, pronto aí, ó. Mansidão. Gente, que mudança. Então, vocês estão percebendo? E domínio próprio. A gente não tem fé, a fé de Abraão. Vai chegar lá, não vai ter.
comunicar nessa certeza. Decisão. É, pronto. Dá pra praticar isso? Porque a gente não vai ficar falando se não for praticar, né? Bom, gente, aí eu termino com essa rosa. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que Cíntia já ouviu falar sobre essa rosa. É um símbolo que eu trago, meu, porque quando eu tinha 17 anos, eu recebi uma palavra de uma pessoa ministrando a palavra, e ela disse assim, a pessoa disse assim pra mim: Rosilene, você é rosa. E a rosa, as pétalas são cheirosas e macias, a gente gosta de pegar. Só que a gente tem que tomar cuidado de pegar com caule, porque tem espinhos. E aí, a gente tem que pegar com cuidado em você pra gente não se ferir. Gente, o negócio desceu assim como uma espada doeu. E aí eu entrei num processo de tirar os espinhos esses anos todos. Dói, né? Consegue você. Conseguiu? Consegue. Tanto que 2 pessoas aqui já disseram que eu tô mais reservada. Então, eu tenho trabalhado tirar esses espinhos, né? Deus tem trabalhado tirar esses espinhos. Para isso, eu precisei falar menos, me reservar mais, aprender a delegar e a confiar, entregar. Aprender a ouvir também, né? É. Porque o sanguíneo, o colérico, tem dificuldade em ouvir. Tem. Sempre quer falar. É. No teu caso, mais ainda, É. porque você é a tua profissão. É, Você fala, terapeuta, tem que falar toda hora. é. Então, escuta também, tem que escutar. Fazer uma visita pra você, ficar uma tarde com você, vai para você também. Mas o colérico tem. Eu Eu acho que é difícil ouvir palestra, ouvir É difícil. Não, vocês sabem, é um processo que doeu muito em mim. Vocês vão dar risada, mas hoje a gente ri, mas na época, porque Dalmo, vocês sabem, Dalmo não era convertido. E levou 10 anos para ele se converter. A gente foi para o encontro de casais. E quando chegou lá no encontro de casais, ele se converteu. Deus falou com ele e eu disse para ele: por que falou com ele e não falou comigo? Né? Aí Deus falou com ele mesmo. E aí eu fiquei assim: pô, Deus, 30 anos, né? E aí Dalmo ficou mais crente que eu. E aí a gente foi trabalhar em encontro de casais. E ele que quis trabalhar em encontro de casais. Aí tinha várias equipes no encontro de casais. Equipe de tudo. Então tinha equipe do casal que recepcionava e levava os casais e apresentava os palestrantes. Blá, blá, blá. E tinha aquela equipe que lavava banheiro, que fazia os serviços, que varria o chão. E eu disse: ai, tomara que dá uma escolha, A né? equipe que vai recepcionar. E aí ele diz assim: a equipe vai ser a equipe de serviço. Nós vamos servir lavando os banheiros. Gente! Gente, o bicho pegou. Mas eu disse: puxa, agora o Eu bicho não posso pegou. ficar recepcionando. Aí Deus falou um negócio: o cara já tá convertido, já tá trabalhando em coisa que você quer mais o quê? Né? E aí lá vai a gente lavar banheiro, né? Então foram vários encontros, que eu levei 3 dias lavando banheiro, varrendo o encontro, limpando tudo. O povo ainda reclamava. E de boca fechada, sem falar nada, sem aparecer. Que tratamento. Foi. E ali começou, né? Puxando pra trás, né? Puxando. E é graças a Deus por isso, gente, tá? Por isso que hoje a gente pode falar, para poder falar do que tá vivendo, né? É isso mesmo. Então eu quero agradecer a vocês, muito obrigada. Que maravilha. Ah. Obrigada a você. Amém. Junta as bolinhas aqui, faz um outro bumerangue aqui, Biazinha. A gente vai botar lá pra todo mundo. Você não falou que estava gravando. Aí depois você